Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. Mais um programa Espiritismo via satélite no ar, trazendo alguém que sempre participou do nosso programa, mas por ocupações diversas, por estar morando distante de Salvador, embora aqui mesmo na Bahia, e pela quantidade de viagens que tem feito por esse país afora, difundindo a nossa querida doutrina, ele não tem podido estar aqui nos domingos de manhã. Já teve até gente que brigou comigo outro dia por telefone. Um cidadão do interior de São Paulo outro dia ligou e falou: rapaz, você está boicotando o Djalma? Eu gosto muito dele, faz muito tempo que ele não volta ao programa, vejo tantas pessoas voltarem aí, por que Djalma não volta e tal, isso é boicote, e ele é uma pessoa tão humilde que continua falando bem de você por aqui. Eu falei, não é boicote, coisa nenhuma. Qual é boicote? Essa palavra não existe no Espiritismo, ou melhor, no Espiritismo sensato. No verdadeiro Espiritismo. Mas é com muito prazer que eu apresento o nosso amigo Djalma para falar sobre um assunto que já era para a gente ter tratado há muito tempo aqui neste programa. O assunto é o Espiritismo na Bíblia. Espiritismo na Bíblia. Pode começar a fazer as suas perguntas para o nosso amigo Djalma Margolo, que o assunto é muito interessante. Os telefones são aqueles que você já conhece. Bom dia, Djalma. Bom dia, Alamar. E tu bom tá de dia, volta, telespectadores. Né, é verdade, tive agora a oportunidade de aqui estar, né? Já que ontem eu estive participando do aniversário do Centro Espírita Paulo Estevão, que é dirigido pelo nosso querido Veloso. Foi uma festa muito bonita. Amigo querido. Muita gente, 3 salões, telões nos salões. Foi uma festa extraordinária, uma festa de espiritualidade, acima de tudo, de realização isso, né? 11 anos do Centro Espírita Paulo Estevão, que é uma das grandes casas espíritas da Bahia e, quiçá, do próprio Brasil. E é uma alegria para mim estar de volta, né? Eu quero dizer ao companheiro que realmente o Alamar não tem culpa nenhuma de eu não ter vindo em outras oportunidades a esse programa. São viagens que acontecem e, acima de tudo, são compromissos outros diversos que impedem isso, mas eu estou sempre ligado ao Espiritismo via satélite, que é uma das grandes realizações desse Brasil. Eu costumo dizer que Alamar está fazendo pelo Espiritismo que muita gente não fez e que deveria e poderia ter feito, porque ele se dedicou a colocar o Espiritismo dentro da modernidade, aliás, da pós-modernidade, ampliando o seu raio de difusão através do Espiritismo via satélite. Eu sou uma testemunha de que encontro pessoas que falam comigo no interior desse Brasil inteiro, justamente porque me viram no Espiritismo via satélite. Então eu fiquei famoso depois que apareci aqui. E é claro que eu tenho que voltar sempre aqui. É justo. E as suas andanças por aí? O que você tem encontrado aí por esse interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Paraíba? Muito bem, muita coisa boa. Muita coisa boa, o pessoal trabalhando, o Espiritismo se difundindo cada vez mais. De vez em quando alguns probleminhas, não é? É como um caso interessante para você colocar na visão espírita, de um determinado centro espírita, onde um amigo meu foi, e chegou lá na hora de começar, 2 médiuns incorporaram, cada um uma entidade espiritual, e começaram a discutir. Mas discussão braba mesmo. Aí o amigo perguntou: o que é que está havendo? Ele disse: não, eles estão acertando o programa para a reunião, né? O roteiro da reunião. Aos espíritos que estavam discutindo. Estavam discutindo entre si. Vocês estão vendo, os né? mentores. Porque eu falo nos equívocos. Aí tem gente que não gosta, tem gente que fica brabo quando eu falo nos equívocos. A primeira coisa é o centro proibir a revista. O centro que está inserido naquela questão é proibir. E quando eu falei sobre engarrafamento de espíritos aqui também, rapaz, foi um negócio sério. Eu já soube que o homem lá do centro, onde engarrafa obsessores, ficou danado da vida, né? Eu contei para vocês, telespectadores, né? Aquele caso quando o obsessor chega, vou quebrar tudo aqui, não sei o que, o doutrinador chega: olha, você tenha calma, senão eu te engarrafo. E termina engarrafando o obsessor e desengarrafa ao final dos trabalhos. É cada coisa que se faz em nome de espiritismo que eu não... E agora, veja só, felizmente são exceções, porque em todos os lugares nós temos pessoas que realmente não estão de acordo com os critérios da doutrina que eles professam. E é muito importante que nós, espíritas, falemos dos males que acontecem, para não deixar que os outros falem.
Tem gente que não gosta disso, preferia que nós varrêssemos essas coisas para debaixo do tapete. Tem que varrer, não. Tem que falar para que essas pessoas possam se instruir, inclusive, porque a doutrina espírita não ensina nada disso. É verdade. Não é? Tem gente que me questiona, Alamar, tem certas coisas que você não deveria dizer no programa, você tem que estar mais calminho, mais sereno. Gente, doutrina espírita não é doutrina de hipocrisia. Eu já deixei muito claro isso aqui no programa várias vezes. Alguém falou, mas você fica falando certas coisas, se um Quevedo da vida grava o programa, como é que vai ser? Que ele grave. É problema dele. Que ele grave. Mas pelo menos se o Quevedo ou qualquer detrator da doutrina espírita disser do espiritismo o que ele é, inclusive da prática de determinadas casas espíritas que acontecem, vamos dizer, ele tem razão. Ele tem razão, mas dizer o que não é, caluniar, aí não, aí é cachorrada, nós não vamos admitir, nós vamos baixar o Tem mais um pequeno detalhe. Nem o Quevedo, nenhuma outra religião pode falar de problemas e dificuldades, porque eles também têm. E se nós quiséssemos, poderíamos levantar, mas não é o nosso caso, não é o nosso objetivo, levantar os problemas que eles apresentam de relacionamento, de dificuldade, de briga e de uma série de outros desvios, mas não é esse o objetivo. Quando nós falamos de espiritismo, só queremos tratar de espiritismo. Se os outros quiserem se aproveitar, aí o problema será diferente. Eu quero lembrar mais uma vez, rapaz, fecha essa câmera, o que está faltando, rapaz? Eu quero lembrar mais uma coisa, alguma coisa que disse na semana passada aqui, quero repetir. O programa Linha Direta da semana retrasada mostrou um pastor sem vergonha e criminoso na televisão. Se nós espíritas fôssemos mau caráter, igual a determinados religiosos, a gente generalizaria tudo, nós generalizaríamos todos os pastores como se fossem bandidos como aquele. Mas já que nós somos juízo, temos inteligência, temos vergonha na cara, jamais vamos fazer isso. Nós não vamos repetir o exemplo que certos religiosos fazem em confundir certas descarações que tem por aí como se fosse espiritismo. Seria bom que essa ética fosse verdadeira também em todo segmento religioso. Mas sim, Djalma, espiritismo na Bíblia, como é que é? Olha, em primeiro lugar, nós temos que ver espiritismo como ensinamento dos espíritos, doutrina dos espíritos. E na verdade os espíritos sempre se comunicaram. Nós podemos dizer, e nos meus livros eu mostro isso, principalmente a trajetória evolutiva do espírito, e no meu novo, As Faculdades Espirituais do Ser, sobre o qual nós falaremos daqui a pouco, que os fenômenos mediúnicos aconteceram lá pelo Pleistoceno. A mediunidade foi a origem, inclusive, da magia e da própria religião. Logo, através dos tempos, nós vemos as comunicações mediúnicas e espíritos se comunicando. É claro que eles nunca falaram da doutrina espírita como nós conhecemos, porque essa surgiu em 18 de abril de 1857. Mas as comunicações mediúnicas que indicam a existência dos espíritos, como a doutrina espírita defende, sempre aconteceram desde Abraão. Nós, começamos a ler a Bíblia, vamos verificar que Abraão recebe em sua casa espíritos materializados, ouve a voz dos espíritos, que ele diz que é de Deus, não é? E vários outros ao longo do tempo, e nós iremos falando na medida em que o programa transcorrer a esse respeito. Não só na Bíblia, não só no povo hebreu, mas em todos os povos do mundo, como acontece até hoje em dia, independente de crença, de raça, de cor, de posição social, os espíritos estão sempre se comunicando. E eles estão sempre falando sobre o mundo espiritual e sobre a imortalidade da alma, que é a doutrina básica de todas as comunicações espirituais. Djalma, alguns protestantes, algumas pessoas que não são simpáticas ao espiritismo, afirmam que nós espíritas costumamos fazer citações da Bíblia para dar respaldo ao espiritismo. O espiritismo precisa de algum respaldo bíblico? De jeito nenhum. Nós temos o respaldo da própria história da humanidade. Inclusive, em discussão com alguns pastores protestantes, nos diversos segmentos, eu costumo dizer para eles, vocês vão me provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eles dizem, não, porque no capítulo tal, versículo tal, eu digo, não, senhor, deixe a Bíblia de lado, e se eu usar a Bíblia, me prove que ela é a palavra de Deus, utilizando toda a cultura do mundo, tudo aquilo que aconteceu entre os diversos povos. Porque eu, sem utilizar um livro espírita, provo a imortalidade da alma, provo que os espíritos têm se comunicado ao longo do tempo, que a reencarnação é um fato, sem utilizar um único livro espírita.
Por quê? Porque o que a doutrina espírita defende são leis da natureza. Os princípios básicos da doutrina espírita, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, tudo isso está na natureza, é uma lei, nós passamos por ela. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque a cada dia fica mais difícil se contrapor a essa realidade. Quanto à reencarnação hoje, quando a psicologia, a psiquiatria já utilizam a própria reencarnação para fazer terapia, para curar o indivíduo. Como é que se vai dizer isso? Quando nós temos já psiquiatras utilizando os conceitos de obsessão para resolver problemas, aliás, coisa que já vem de muito tempo, como o Dr. Carl Ickland já fazia e tantos outros fazem pelo mundo afora. Então, os princípios que a doutrina espírita defende, que não são princípios dela, a doutrina espírita, porque são leis da natureza, essa existe em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo. Nós podemos ver isso em toda a história da humanidade. Olha, eu esperei que Djalma retornasse ao programa para a gente conversar sobre Bíblia. E há muito tempo eu pretendo fazer esse programa. Porque, gente, já é uma encheção de paciência de determinados religiosos. Não é, Tonhão? Lá em Rio de Contas também não é moleza a coisa não, né, rapaz? Mas o pessoal mais chega a perturbar, gente. Torna-se inconveniente esse negócio de religião. É um querendo impor a sua crença para o outro. E por que eu chamei de Djalma? Porque Djalma é uma pessoa estudiosa. Olha a diferença, olha a diferença. Eu não quero com isso dizer que os pastores não são. Muitos são. Tem pastores que estudam, tem seminários, tem até teologia, mas a maioria do que existe por aí já com a mercantilização da fé, olha o termo, a mercantilização da fé, já que hoje já virou um negócio, qualquer elemento que tem bom papo, não precisa nem ser bonitinho não, porque tem cada coisa horrorosa aí na televisão que é um negócio sério. Tenha bom papo e tem um discurso inflamado, hoje pode receber o título de pastor, qualquer um. E sem estudar, sem conhecer a profundidade, os detalhes de como aconteceu a história deste livro, aliás, desse conjunto de livros, que a Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros, é preciso alguém que conheça. E Djalma tem uma cultura em cima disso, um homem conhecedor do grego, que ele não se absteve apenas em estudar a tradução de João Ferreira de Almeida, ou melhor, a tradução do padre João Ferreira de Almeida. Tem gente que não suporta padre, mas a palavra de Deus é traduzida por um padre. É muito engraçado esse tipo de coisa. Então, eu não trouxe qualquer um ao programa. O conhecimento de Djalma, ele está pronto a debater com qualquer pessoa a respeito deste assunto, porque sabe a origem da Bíblia. As palavras, sabe o que é que está traduzido errado. Ele prova por que a tradução está errada. Haja vista, aliás, não, existem inúmeras, né? É verdade. E essa questão de tradução, hein, Djalma, como é que fica isso? É um problema muito sério, porque, inclusive, dizem que é a palavra de Deus. Ora, mas quando o camarada traduz, ele faz a tradução que ele quer, entende, dentro das conveniências pessoais. Então quer dizer que a palavra de Deus vai se amoldando a conveniências. Você quer ver um pequeno exemplo nisso? Aqueles que seguem a mariolatria na Igreja Católica, eles costumam traduzir o Evangelho de Mateus, e quando José acorda do sonho, onde o Espírito, o mensageiro espiritual, lhe diz que Maria está grávida, segundo a concepção bíblica pelo Espírito Santo, ele levanta-se e diz o texto grego, original, diz o seguinte, que ele recebeu sua mulher como esposa, Maria como esposa, mas não a conheceu, quer dizer, não teve relações sexuais com ela, até que ela deu luz à criança e lhe foi posto o nome de Jesus. E eles traduzem da seguinte maneira, e sem que a tivesse conhecido, o que é uma desonestidade. Porque dentro da própria igreja, nós temos inúmeras traduções onde essa colocação do não conheceu até que está explícita. Isso significa uma manipulação. Como é que esses indivíduos se dão ao desplante de manusear a palavra de Deus? Se eles não dizem que é a palavra de Deus? Ora, veja um outro fato interessante. Em João, quando Jesus conversa com Nicodemos e fala a respeito da reencarnação, dizendo que é preciso nascer de novo, eles pegam uma palavra
o Genete Alten, e traduzem como nascer do alto. Ora, é uma tradução absurda, porque não se enquadra no ensinamento que vem sendo dado. Eles poderiam até utilizar nascer de novo com um outro significado, dando uma outra interpretação. Mas o grande fato é que, na verdade, Jesus está falando de reencarnação. Quando a Bíblia de Jerusalém traduz como nascer do alto, eles estão interferindo naquilo que de fato o texto significa. Eles querem manipular, que eles querem simplesmente criar no leitor uma ideia de que Jesus não falava de reencarnação. É preciso, inclusive, ter muito cuidado com as traduções atuais da Bíblia. Por quê? Porque, de uma forma geral, eles estão se aproveitando na tradução para pegar todas as partes onde são condenadas a magia, a necromancia, e colocando isso como espiritismo. Mas nas partes positivas eles não colocam como espiritismo. Eles dizem, Moisés condenou o espiritismo. Você lê nas traduções hoje, traduções protestantes e traduções católicas. Quando, na verdade, a palavra espiritismo nem existia. Os princípios espíritas sempre existiram porque eles são leis da natureza. Mas a palavra não existia. Quando eles colocam assim, e o ignorante ou semi-analfabeto que pega a Bíblia, ou o indivíduo que não tem maior cultura, e começa a ler, diz, está vendo, olha aqui, ó, Deus condenou o espiritismo, está escrito foi Deus espiritismo. Que condenou, quando, na verdade, isso não existe. Na verdade, é uma manipulação, é desonesto isso que é feito. É uma desonestidade, porque também nós podíamos traduzir uma Bíblia e dizer em várias partes que estava condenado o catolicismo. É verdade. É simples, é só manipular como eles estão manipulando. E eu fico admirado de que são religiosos, que dizem que acreditam no Evangelho, que com Jesus, que fala que nós deveríamos, quando nos comunicarmos ou vivermos, falar sim, sim, não, não. Eles mentem, porque como os religiosos, eles estão acostumados a pensar que os fins justificam os meios. E isto é um absurdo. Ô, Djalma, essa questão que você colocou, que nós também poderíamos ter uma tradução. Poderíamos dizer, por exemplo, naquele momento em que Jesus expulsou os vendilhões do templo, já pensou se os espíritos de Jesus, muito irritado da vida, expulsou vários pastores da Assembleia de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus, e padres? Nós poderíamos botar isso também. Que escribas e fariseus. Escribas não poderiam fazer. E muitos deles, se nós formos realmente listar, são escribas e fariseus atuais. Exatamente, mas já que não foi isso, não sei também se foi isso que Jesus quis dizer, nós não nos achamos no direito de adulterar uma obra. De adulterar a palavra. É verdade, de adulterar. Existe um respeito que deve existir. Mas há certas contradições, porque a Bíblia ela é cheia de contradição. Reparem bem, no Velho Testamento afirma que várias pessoas viram Deus cara a cara, como se vê um ao outro, um ser humano ao outro, diretamente. Já no Novo Testamento, em João, está claro que ninguém, homem nenhum, viu Deus. Quem é que está mentindo, Djalma, o Velho ou o Novo Testamento? É claro que é o Velho, não é? Porque nós temos que analisar bem essa questão de Velho e Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque até a própria tradução está errada. Não tem que ser testamento, coisíssima nenhuma. Teria que ser aliança. Porque, segundo o Antigo Testamento, Deus teria feito 3 alianças básicas, né? Uma aliança com Abraão, depois que ele tentou destruir a humanidade e se arrependeu, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus cheio de defeitos humanos. Ele pensa uma coisa, depois se arrepende. Ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem preferências, ele é orgulhoso, ele é prepotente. É um Deus que inclusive criou problemas no início do movimento cristão para se justificar. Como poderia existir um Deus todo amor e bondade, como o Pai sobre o qual Jesus falava, e aquele Deus vingativo, rancoroso, criminoso, que aparece nas páginas do Antigo Testamento? Olha, é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa visão. Aquele Deus antigo era naturalmente um espírito ruim, um espírito mau, porque um Deus que manda matar crianças, matar mulheres, animais, assassinar pessoas, esse Deus não pode ser um Deus justo, um Deus bom.
É claro que isso é impossível. Existe, portanto, uma contradição fundamental aí com o Jesus do Novo Testamento. Aquele Jesus, com Deus do Novo Testamento, sobre o qual Jesus fala que é amor, que é bondade, que é compreensão, que é tolerância, que é amor, que é acima de tudo perdão e que é mais do que tudo misericórdia. Essas contradições têm que ser imediatamente dirimidas. O Antigo Testamento tem que ser tomado como a história do povo hebreu, com alguns elementos positivos do ponto de vista da ética, da moral. Agora, de forma nenhuma, nós podemos tomar o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Nós temos que tomar o Novo Testamento como sendo a palavra de Jesus e a diretriz para uma humanidade melhor, a construção do Reino de Deus na face da terra. Um aviso, rapaz, puxa essa câmera para cá. Um aviso aos amigos do estado de São Paulo. O José Medrado, ele está em Santos, em São Paulo. Ontem fez uma palestra lá na Universidade de Santa Cecília e vai estar amanhã, dia 25, segunda-feira, às 19h30, no Centro Espírita Perseverança, lá no centro, dirigido pela querida dona Guiomar Albanese. É o maior centro espírita do Brasil, gente. 6.000 pessoas, em média, é a frequência diária desse centro espírita em São Paulo. O Centro Perseverança fica, não sei se vai caber, tanta gente vai querer ver Medrado, na rua Padre Maurício, número 350, na Vila Santa Clara. A Vila Santa Clara fica na Vila Prudente, né? Uma vilazinha menor dentro de uma vila maior. E eu vou dar para vocês o telefone do Centro Espírita Perseverança. 011 6671 4200. 6671 4200. O José Medrado vai estar lá. Por falar em José Medrado, eu quero mostrar algumas imagens do evento que aconteceu semana passada em Salvador, que é o Encoluz. Um evento de rara beleza, um evento que mexeu com muita gente, sugerindo a felicidade para todos nós. E o tema do nosso Fórum São Paulo também vai ser a felicidade ao alcance de todos. Vamos colocar muito rapidamente uns takezinhos lá do Encoluz. Roda aí, Roberto, vamos mostrar para o Brasil. Nós vamos colocar mais algumas imagens aí do Encoluz, que foi um negócio muito bonito que aconteceu em Salvador. Foi feito esse trailerzinho, ele é um pouco longo, e nós vamos mostrar mais algumas imagens que o Roberto vai selecionar aí para você. Mas muita pergunta mesmo começa a chegar aqui, a turma hoje está participando para valer. Muito bom. De Unaí, o Antônio Zica, faz tempo que o Zica não participa, um abraço, Zica.
Ele pede o seguinte: Djalma, como devemos interpretar a passagem bíblica que diz que o salário do pecado é a morte? Engraçado, todos que defenderam isso morreram também. Olha, na verdade, o que é que está se falando aí? Não é a morte do espírito, porque o espírito não morre nunca. Mas é claro que as pessoas que estão sempre cometendo o mal, eles estão morrendo para o bem. Portanto, eles se fecham para as vibrações superiores. Vão passar pelas dificuldades naturais, vão viver sempre numa roda viva da lei de causa e efeito, porque suas ações estarão sempre retornando contra elas, e isto será uma situação muito difícil. As pessoas que vivem do mal, naturalmente, elas morrem para o bem. E, portanto, somente quando mudarem a sua maneira de ser e de sentir, elas novamente voltarão a se integrar nas vibrações superiores. Ô, Djalma, eu pergunto, onde é que fica a inteligência de determinadas pessoas ao adotarem certos conceitos? Olha só, dizem que morrer como se diz, é uma punição de Deus para quem pecou. Então, todo mundo pecou daqui para trás, em todos os séculos passados. É como Jesus morreu, João morreu, Mateus morreu, Lucas morreu, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó, Neemias, Esdras, todo mundo morreu. É, porque as pessoas estão acostumadas a interpretar o pé da letra as coisas. Quando Jesus falava muito por figura, ele utilizava-se de figuras às vezes contundentes para chamar a atenção para o ensino dele. E isso é importante para que nós não percamos tempo com determinadas firulas. Jesus utiliza-se de conceitos para chocar, chamar a atenção, fixar o ensinamento. E toda a Bíblia tem uma linguagem figurada. É preciso notar que nós estamos, ao ler o Antigo Testamento, por exemplo, dentro de uma visão semítica. Nós estamos dentro de um modo de pensar que é absolutamente diferente do modo de pensar atual. Um pensamento, às vezes, até gongórico, um pensamento rebuscado, cheio de imagens, que eles gostavam muito, como gostam, inclusive os semitas até hoje, de utilizarem-se desses conceitos de imagens, de símbolos, para expressarem ideias. Nós não podemos ficar presos à letra, como, aliás, está no próprio Novo Testamento. Nós temos que ir ao Espírito que vivifica. O que efetivamente Jesus queria dizer com isso? Se todo mundo que morre está em pecado, quer dizer, todo mundo que morreu pecou, quando não é real. Se todo mundo que comete erro morre, é verdade, tem gente que comete erro e morre com 90, 100 anos. Ora, assim, todo mundo que comete o bem também morre. Então qual é a diferença? Será a diferença porque um vai para o céu, outro para o inferno, cujas paragens efetivamente não existem? O Antônio Reis de Patinga, Minas Gerais, pede para você falar sobre a alegoria bíblica da queda do homem, Djalma. É um fato interessante, não é? Primeiro, na questão eminentemente bíblica do paraíso inicial. É claro que nunca existiu um Adão e uma Eva. Hoje nós sabemos que todos os seres humanos eles vieram de uma evolução biológica natural, como também de uma evolução espiritual. Mas existe uma alegoria, e no Livro dos Espíritos, isso é muito bem contemplado pelas entidades espirituais e nos comentários de Allan Kardec. O paraíso que é imaginado, naturalmente, é aquele paraíso onde nós estávamos ainda na animalidade, o paraíso dos instintos, onde não havia culpabilidade. Na medida em que o homem prova da árvore da ciência do bem e do mal, ele automaticamente cai daquela posição de não ter culpa, de não ter remorsos pelo que praticava, porque o animal age no instinto, portanto não tem nem culpa nem remorso, e passa a ser responsável pelas suas atitudes. Aí sim, ele tem que construir a sua vida, ele tem que construir sua espiritualidade. Ele não pode mais estar sendo levado cegamente pela lei. Aí é o paraíso perdido. Ele caiu daquela situação. Mas nós podemos também incluir uma ideia interessante. Como a doutrina espírita prova que existe a solidariedade entre os mundos, e muitos espíritos no início vieram e encarnaram aqui na Terra no meio daqueles povos primitivos que estavam surgindo. E eles traziam na lembrança, expulsos que foram de um paraíso onde eles viviam, eles traziam no seu inconsciente a ideia daquilo que perderam e naturalmente colocaram nas suas escrituras, naquilo que fez parte de suas religiões, a ideia de uma queda
de um pecado que eles cometeram e que traziam originariamente consigo. Rapaz, tem uma pergunta aqui interessante. Aliás, tem várias. Tem um volume gigantesco de perguntas aqui hoje. Repara bem, a ciência já comprovou que o mundo tem verdadeiramente milhões de anos. Bilhões de anos. Estão aí a paleontologia, né? Toda a arqueologia, geologia, tudo. Essas escavações estão descobrindo, estão encontrando os ossos de dinossauros, de toda aquela coisa. A ciência comprovou mesmo que Darwin não estava errado. De jeito nenhum. Hoje está absolutamente comprovado que os seres humanos evoluem. Vieram de um replicante primitivo, de uma molécula de DNA primitiva, ou até menos do que isso, para chegar à complexidade dos seres humanos. E isso numa linha contínua. Não houve solução de continuidade. E estão insistindo na história de Adão, Eva e a cobra. E o Vanderlei, de Rio Paranaíba, Minas Gerais, pergunta a você como surgiu a humanidade. Olha, justamente como se ensina nos livros de ciência. Mas eu quero chamar a atenção para o grande perigo dessa doutrina bíblica da criação do homem. Porque observem que ela é de um machismo absurdo e, inclusive, tem sido a culpada pela situação que a mulher vem enfrentando ao longo desses milênios, inclusive no próprio cristianismo. Porque observe o seguinte, quando aparece na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esse homem foi criado diretamente por ele. Se era imagem e semelhança, quer dizer parecido com Deus. Mas depois, Deus imagina criar uma companheira para o homem. Faz o homem dormir, tira a costela dele e faz um clone. O primeiro clone seria a mulher. Quer dizer, a mulher passa a ser subproduto do homem. Essa ideia fica tão enraizada que mais tarde Paulo de Tarso vai dizer que o homem é a imagem de Deus e a mulher, portanto, quando estivesse na comunidade, não tinha que falar nada. Tinha que ficar caladinha, escutando, e quando chegasse em casa, ela tinha que perguntar ao filho, ao marido, quer dizer, é um homem... Por mais que o marido seja mais ignorante... Por mais que seja mais ignorante do que ela. Mas o homem era a imagem e semelhança de Deus. E com isto, dentro do povo hebreu, a mulher sempre ficou numa situação bem difícil. Ela nunca teve valor efetivo. Veja um caso de machismo interessante. Quando nós vamos para a Bíblia, o Evangelho conforme Mateus, que inclusive eu traduzi do grego e está publicado, nós encontramos uma passagem em que uma mulher, a mãe de João e Tiago, os apóstolos de Jesus, vai pedir que quando o reino for estabelecido, porque ela pensava que o reino era uma situação física, um se sentasse à sua direita, outro à sua esquerda. Eu costumo dizer, um fosse o ministro do planejamento, o outro o ministro da economia. E no texto diz assim, que a mãe dos filhos de Zebedeu, a mulher não tinha valor nenhum, só porque tinha parido os filhos de Zebedeu. Zebedeu, que era importante, ela era meramente a mãe dos filhos de Zebedeu. E isso por causa dessa doutrina absurda da criação do homem que aparece na Bíblia, onde a mulher é colocada numa situação de subserviência, e isso tem sido a grande culpa da mulher vir sofrendo todo tipo de discriminação ao longo do tempo. Inclusive o cristianismo pegou essa ideia e colocou numa situação de pecado. A mulher passou a ser a porta para o inferno. Ela tentava o homem, ela jogava o homem no inferno com a sua lascívia, como se a lascívia fosse somente dela. Veja no caso, inclusive, do próprio Evangelho, quando no episódio da mulher adúltera, pegaram a pobre da mulher e levaram para apedrejar, mas o adúltero ninguém levou, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Ora, logo, ele era uma pessoa que estava acima de tudo, mas ela, como era um subproduto do homem, ela não tinha valor nenhum. Não tendo valor, foi ela quem pecou, foi ela quem induziu o homem ao erro, inclusive porque no próprio texto evangélico, a mulher é colocada nessa posição. O homem estava ótimo no paraíso, não fazia nada errado. Aí veio a mulher. A primeira amizade que ela fez foi com a cobra. Aí já começa uma discriminação, como se a mulher, por afinidade, fosse logo com a cobra. Por que não com o elefante, por que não com a girafa, mas sim com a cobra? E a cobra era Satanás. E a cobra vai induzir a mulher a comer do fruto, ou fazer o homem comer do fruto do bem e do mal. Quer dizer, a mulher como culpada da desgraça do homem.
Nós temos que combater essa ideia e as mulheres devem se levantar contra esta visão. Eu fico admirado como as mulheres evangélicas se submetem a esse tipo de doutrina absurda, estúpida, esdrúxula, que nunca na vida poderia ter saído de um Deus que é misericórdia, que quer a igualdade entre todos os seres. Ou então ele não é amor, ele criou discriminadamente, criou um ser à sua imagem semelhante e um outro, somente para atentar àquele. Quer dizer, a mulher ficou sempre como a expressão do diabo, a expressão do mal, é ela quem leva o homem à queda. Isso está errado, isso tem que ser mudado. Vocês, mulheres evangélicas, têm que começar a se levantar contra isso. Primeiro porque essa doutrina da existência de Adão e Eva é absolutamente espúria. A ciência já mostrou que ela é falsa, que não é real e que, na verdade, o homem é produto de uma longa evolução, evolução biológica que continua e evolução espiritual, que naturalmente vai superar tudo o que nós temos visto até hoje. É um negócio sério, hein? Essa análise que está sendo feita a respeito do conjunto de livros que é chamado Bíblia, não se trata de desrespeito a absolutamente nada. Não se trata de desrespeito. Análise é um direito que todo ser humano tem de fazer. Opinião é um direito que todo mundo tem de ter. Inclusive, Elamar, por um fato. Porque isso é ensinado como doutrina. E toda doutrina tem que ser analisada. Assim como eles podem analisar a doutrina espírita, nós podemos analisar também. E olha que, como doutrina espírita, nós também estamos inseridos na tradição hebraico-cristã. Porque ali, afinal de contas, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E isto é indiscutível. E é bom lembrar que não somos nós apenas que fazemos análises diferenciadas da Bíblia. No segmento protestante existem centenas de interpretações diferentes, todas elas se dizendo de dona exclusiva da verdade. Se a coisa fosse tão simples assim, existiria uma interpretação só, existiria uma religião bíblica só. É verdade. E vocês vejam que eles brigam tanto entre si, que outro dia eu estava ouvindo o próprio Edir Macedo falando contra o pessoal de Testemunho de Jeová, porque não aceita o sangue, doação de sangue, quando eles estão necessitando. E ele condenava veementemente, dizia que eles estavam errados. Ora, eles se dizem detentores da verdade. Como é que estavam errados? Não é a mesma palavra de Deus? Não é a mesma palavra de Deus? Meu amigo, não é brincadeira não. Edileuza de Barra do Guabiraba, em Pernambuco. Se Jesus disse, Djalma, Pai, afasta de mim este cálice. Por essas palavras ele temeu a morte. Aliás, foi isso mesmo que ele disse? Será que foi isso mesmo que ele disse? Eu não digo que ele temeu a morte, mas que naturalmente o sofrimento causa uma situação de angústia, é claro. Imagine só, minha amiga, se você soubesse de repente que você iria morrer dentro de um mês, ou uma semana, ou no dia seguinte. Naturalmente você ficaria angustiada com isso. Agora veja uma entidade, um espírito como Jesus, de alta evolução, que tem a capacidade de penetrar o futuro. Na verdade, ele estava vendo com antecedência o que iria acontecer. Ora, ele estava prelibando o sofrimento que iria passar. E você pensa que era pouco sofrimento? Você já estudou um pouco sobre o que significa crucificação? Era uma das piores torturas que já se fez na história da humanidade. Uma tortura terrível, onde a pessoa ficava preso pelo pulso com pregos e pelos pés, sufocava, fazia a força nos pés que estavam pregados, e isso depois de ter, como no caso de Jesus, levado os açoites de 40-1, dado pelos romanos, com o chicote de ponta de chumbo ou de osso, que arrancava as carnes, de ter passado uma noite inteira com fome. Isso tudo ele estava prelibando. Agora, ele ali nos dá uma lição, porque toda a ação de Jesus, toda a ação dele é uma ação de nos ensinar alguma coisa. Naquela atitude, quando ele ora, ele diz para a gente, olha, quando você estiver na angústia, quando estiver às vésperas de um sofrimento, ou estiver mergulhado no sofrimento, ore. Peça a Deus para passar aquele sofrimento. Todavia, siga este exemplo. E ele dá o exemplo. Quando ele pede, Pai, se possível, primeiro é se possível, passa de mim este cálice, quer dizer, o cálice de sofrimentos, sem que eu o beba. Todavia,
que não se faça a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, você está em sofrimento, peça a Deus para passar o sofrimento. Mas, muitas vezes, o sofrimento é uma imposição necessária. No nosso caso, uma imposição necessária para o resgate dos nossos erros antigos. Mas, no caso de Jesus, não. Mas ele estava nos dizendo, olha, peça, porém, se submeta às leis de Deus, porque Deus sabe muito mais do que nós necessitamos do que nós próprios. Ô Djalma, dentro dessa colocação que você fez aí, Jesus travou então esse diálogo, essa apelação ao Pai. Ele pediu ao Pai. Mas já dizem que Jesus é Deus, então ele estava pedindo para ele mesmo? É um absurdo, não é? Você veja a que ponto leva o fanatismo, a imposição de uma fé cega. Como era que Deus e Jesus poderiam ser a mesma pessoa? Se em inúmeros momentos ele se chama a si mesmo de Pai. Ponto número 1. Em segundo, se ele diz, na conversa, por exemplo, com o moço rico, quando o moço rico pergunta, bom mestre, e ele dá logo um corte, por que me chamas de bom? Bom, só Deus. Ora, se ele recusa o título de bom e diz que é Deus, ele não podia ser Deus, porque então ele estaria enganando o moço rico. Olha bem como as pessoas são incongruentes nas suas colocações. Ela estaria dizendo, olha, somente Deus é bom, logo eu não sou tão bom quanto Deus, portanto eu não sou Deus. É o raciocínio lógico, é o raciocínio evidente que aparece aí. Veja em outras oportunidades, e nessa, como é que ele, sendo Deus, pede a ele mesmo que afaste o cálice do sofrimento dele mesmo, se possível, porém, que não se cumpra a vontade dele, mas se cumpra a vontade dele mesmo. Não entendi mais nada. Não dá para entender, é para pirar qualquer um. Quer dizer, Deus pede a Deus que afaste o cálice de Deus, mas que se cumpra a vontade de Deus e não a vontade de Deus. É somente a mais cega absurdidade pode aceitar uma situação desse tipo. No seu livro já estava escrito, o Hélio Pinto afirma que essa questão de trindade foi coisa inventada pela Igreja Católica, porque já havia uma tradição cultural milenar de trindade, né? Trindade entre os egípcios, entre os hindus e toda aquela gente. Como é essa questão da trindade, né? Olha, a trindade religiosa sempre apareceu. Nós temos, no hinduísmo, temos, até na própria Grécia Antiga, nós vamos ver essa trindade aparecer, entre os egípcios. Todas as religiões sempre mostraram uma certa trindade básica, ou seja, 3 deuses principais, dos quais tudo mais deriva. Não é? Quem faz um estudo muito bonito a esse respeito é Carl Gustav Jung nos seus livros. Mas observe o seguinte, quando o cristianismo surgiu, na verdade nós temos que fazer uma diferença entre cristianismo e o ensinamento de Jesus. Primeiro porque Jesus nunca foi cristão, nem será. Não pode ser, não é? É verdade. É uma coisa... E nem recomendou que ninguém fosse. Primeiro porque Jesus nunca deixou de ser judeu, é preciso colocar. Ele nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Ele nunca se afastou 1 milímetro do judaísmo. Ele não criou religião nenhuma nova. Quem criou religião nova foram os seus seguidores. Aliás, eles foram forçados a criar uma nova religião, na medida em que o judaísmo afastou cada vez mais os seguidores de Jesus do seio da própria comunidade judaica, principalmente depois de 70. Eles foram forçados a criar um movimento religioso. Esse movimento religioso criado passou a ser chamado de cristianismo, ou seja, doutrina do Cristo, quer dizer, uma doutrina baseada no Cristo, e que diz e utiliza-se de uma série de recursos que Jesus nunca poderia ter se utilizado. Por exemplo, existem setores do cristianismo ortodoxo que usam imagens, mas Jesus era judeu e era proibido pela doutrina, como é proibido pela doutrina mosaica, sequer se fazer desenho de seres humanos, ou de qualquer animal, ou de qualquer ser. Eles não tinham nenhum símbolo específico com características humanas. Ora, se você começa a fazer imagens, você já está contra a origem básica do próprio Jesus. Então, me desculpem, esta é uma posição fundamental. Depois, nós vamos ver que o cristianismo elabora uma série de doutrinas ou dogmas, como esse da Trindade, que não aparece nunca no Novo Testamento. O que aparece no Novo Testamento? A figura de Deus, quer dizer, como o Pai de Jesus. Jesus,
que se coloca sempre como filho do homem, nunca se coloca efetivamente como filho de Deus. E, finalmente, uma entidade vaga que é chamado de Espírito Sagrado. Na verdade, o termo grego, pneumatos hagios, vai se referir a espírito puro, a espírito bom. Na minha tradução do Evangelho, o Evangelho conforme Mateus, eu chamo bem a atenção disso. Não havia uma doutrina de trindade porque os hebreus não tinham essa doutrina. O cristianismo é que vai elaborar ao longo do tempo 3 figuras diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. E estabelecer isto como sendo uma base, um fundamento da própria crença religiosa. E mais tarde, para completar essa trindade e fazer uma quaternidade, eles introduzem a figura de Maria. Maria, que nos evangelhos, a não ser como mãe de Jesus, não vai ter mais nenhuma outra expressão, ela é colocada como uma quarta, quase como uma deusa. Isso por quê? Porque quando o ensino de Jesus é trasladado do povo hebreu, do povo judeu, para o povo politeísta, houve um sincretismo. Aquele pessoal trazia no inconsciente suas crenças politeístas. Eles precisavam de mais de um Deus, porque eles estavam acostumados a acreditar em mais de um Deus. Por isso eles criaram a Trindade. Pegaram o Deus que o judeu, e como Jesus só poderia ter um Deus, transformaram em 3. Já colocaram uma Trindade, quer dizer, recriaram o politeísmo. E precisavam de uma deusa, porque todo politeísmo tem um Deus e uma deusa. Quer dizer, o aspecto masculino e o aspecto feminino de Deus. Aí eles introduziram Maria como mãe de Deus, o que é um absurdo, porque Deus é incriado. Se Deus é incriado, como é que Maria pode ser a mãe de Deus? Se Deus é eterno, nunca teve princípio, nunca teve fim. E ela foi guindada contra todo o texto bíblico a essa posição, o que não é lógico. Nós temos que bastante lógico. Claro que a minha colocação nem é atacando a crença de A, de B ou de C. Mas toda a crença, como eles analisam o Espiritismo, que se coloca à disposição do público, tem que ser analisada. Assim como eles analisam o Espiritismo, nós também analisamos as crenças deles. Um volume gigantesco de perguntas aqui no programa. Rapaz, corta aqui. Volume enorme. Mas muita pergunta. Eu quero dizer para você que Djalma Argolo tem vários livros, quase todos eles escritos, analisando essas questões, vamos dizer assim, bíblicas, se mais que a especialidade dele é mais dentro do Evangelho, do Novo Testamento, mas ele conhece demais a questão do Velho Testamento, e esses livros você pode adquirir aqui na Seda também. O Evangelho conforme Mateus, é um o livro Novo Testamento, um enfoque espírita. O Novo Testamento, um enfoque espírita. Sermão do Monte. Que é a tradução também do grego. Tem muita coisa. Tradução do próprio grego, né? Mas você traz mais 2 livros. Fale sobre esses 2 livros. Esse aqui é a Dimensão Humana do Cristo. Dimensão Humana do Cristo. A Dimensão Humana do Cristo. Qual a síntese dele? Nesse livro, eu busco analisar o Jesus que vivia entre nós. O Jesus que comia, que bebia, que precisava tomar banho. Que foi gerente da marcenaria quando São José morreu. Que, naturalmente, que era um carpinteiro, que deve ter feito negócio. Você já imaginou Jesus, quando tinha aprendido com o pai dele o ofício de carpinteiro, e ele era judeu, e alguém chegava para fazer uma porta, pedir uma porta, ou qualquer outro material, como judeu, pichincha. Já imaginou Jesus pichinchando? Alguém chegava e dizia assim, eu quero uma porta. Ele dizia, é tanto. Não, mas isso não, mas o material, etc. Porque isso fazia parte do dia a dia. As pessoas se esquecem que Jesus aparecia para os seus contemporâneos, independente da crença que se tenha sobre ele, como um ser humano comum, como eu, como você. Ele comia, ele bebia, ele tinha amigos, ele visitava os amigos. Ele viveu numa família com vários irmãos, e que eram irmãos carnais, não tinha essa história de que José era viúvo, isso é conversa fiada. Então, ele tinha vários irmãos e várias irmãs. Ele vivia numa família, portanto. Depois ele teve vários amigos, que eram os discípulos. Teve outros amigos como Lázaro, pessoas na casa de quem ele ia. Ele tinha uma vida social afetiva e efetiva. Então é sobre esse Jesus que eu falo, a dimensão humana do Cristo. Quanto custa Quer dizer, livro? aquele que vivia. R$12. É da Martin Claret. Não é? Aquela editora do Huberto Roden.
Mas nós vamos fazer um intervalozinho para você responder daqui a pouco essa pergunta do Antônio de Pádua, de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Ele manda um abraço para mim e para você, esteve comigo em Goiânia. Djalma, fale sobre a materialização de Moisés e Abraão junto com Jesus no Tabor. Não foi Moisés e Abraão, não. Foi Moisés e Elias, tá? Mas é daqui a pouco que vamos fazer um intervalozinho já, para organizar as perguntas aqui. Até já. Mas vamos passar para o Djalma responder a pergunta do nosso Antônio de Pádua, de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, sobre a materialização de Moisés e Elias junto com Jesus no Monte Tabor. É interessante porque geralmente condenam o espiritismo e as reuniões espíritas. No entanto, Jesus fez uma reunião espírita. E está bem descrita no Evangelho. Uma sessão de ectoplasmia ou de materialização, como comumente é chamado no jargão espírita. Ele tomou 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, levou para cima de um monte, provavelmente o Monte Tabor, e ali ele fez essa sessão. Primeiro, ele transfigurou-se. A transfiguração é um fenômeno de efeitos físicos muito conhecido na literatura psíquica, dos fenômenos psíquicos, parapsicológica, na literatura espírita. Quando as células se iluminam e o indivíduo aparece na sua condição espiritual. É claro que a condição espiritual de Jesus, absolutamente transcendente, e os discípulos devem ter ficado deslumbrados com isso. Logo em seguida, aparecem materializados 2 entidades espirituais, Moisés e Elias. Ora, Moisés e Elias já haviam morrido. E não adianta vir com essa conversa de que Elias foi levado para o céu num carro de fogo. Porque, naturalmente, nós teríamos que dizer que Rômulo também foi levado para o céu num carro de fogo. Ele poderia, um raio ter caído de cima dele, ele podia ter tido combustão espontânea. Mas se ele foi para o céu, ele está morto, ele não está aqui. E, inclusive, porque diz o próprio Apocalipse que ele vai renascer no início dos tempos, no final dos tempos. Se ele vai renascer, é porque ele morreu. É lógico e evidente. Não é? Essa história de ressurreição precisa bem ser analisada. Nessa sessão de materialização, Moisés e Elias começaram a conversar sobre Jesus, sobre aquilo que haveria de acontecer. E os médiuns que ali estavam, Pedro, Tiago e João, estavam cedendo ectoplasma, tanto assim que eles apresentavam sintomas de sono, que é o que acontece quando o indivíduo está no estado alterado de consciência, de uma forma geral no transe mediúnico, principalmente na ectoplasmia, quando ele começa a ceder o seu próprio fluido vital para que os espíritos se materializem. Foi, portanto, uma sessão de materialização. E como Jesus afirmou que tudo o que ele fazia, ele tinha feito e ele fazia, nós podemos fazer, é claro que nós temos toda a liberdade de fazer uma sessão espírita. Vem cá, sobre essa questão de arrebatado num carro de fogo, se é verdade que Elias foi arrebatado, que seria um privilégio, não morreu, já foi arrebatado com carro e tudo, por que Jeremias não foi também? Os outros profetas todos? Esdras, todos os outros, tantos outros, Isaac, Jacó, Abraão, né? No mínimo, com todo o prestígio que tinha com Deus. No mínimo deve ter caído um raio em cima dele, porque Josué, aliás, né? Elias fez muitas coisas positivas, mas fez umas bobagens incríveis. Inclusive, exatamente, ele assassinou vários sacerdotes de Baal. E não importa se era sacerdote de A, de B ou de C, é assassinato. Se alguém pegasse um protestante, pegar um protestante e matar, porque ele é protestante, é assassino quem mata. Se pegar um espírito e matar, é assassino também. Seja quem for. E não adianta vir com essa ideia de que Deus mandou, porque primeiro, Deus não mandou que ele assassinasse ninguém. Ele assassinou de livre e espontânea vontade. Por isso que mais tarde, quando ele reencarnou como Elias, e foi Jesus quem disse isso, ele terminou perdendo a cabeça, sendo degolado como ele mandou degolar os outros. Queremos agradecer a Oxalá Flores, que coloca esse buquê bonito, esse jarrinho bonito aqui no nosso programa, para ficar mais bonitinho, mais engraçadinho o nosso programa. Já está um pouquinho monótono, né? E cheirosas, né? E disse que é Oxalá, Ivone informa que ela manda flores para todo o Brasil. Ligue para Ana Cláudia no 071 244 0545 e 381 3251.
Está aí registrado, então. Olá, mas você me permite uma sim. coisa. Você falou nesse momento na manutenção desse programa. E eu quero aproveitar um instante para conclamar os espíritas, de uma forma geral, a contribuírem com o Espiritismo via satélite. Porque o Espiritismo via satélite está beneficiando muito na difusão da mensagem espírita e no esclarecimento do que efetivamente é a doutrina espírita. E como ele bem colocou, nós não vivemos de dízimo porque nós não vivemos da fé. Nós não somos assalariados como os outros representantes de religiões que existem por aí. E, principalmente, porque nós não temos também essas estreitas ligações com o poder, como alguns setores religiosos têm, que ficam recebendo das benesses públicas, quer dizer, do nosso dinheiro, para fazerem os seus movimentos, o que é, de fato, um absurdo e uma certa discriminação. Mas por isso, porque eles não têm, e eu estou fazendo isso aqui de livre e espontânea vontade, eu solicito a você, espírita, que contribua, não só compre os livros, também telefone para cá e faça uma contribuição de R$5, R$10, R$20, R$100, R$1.000, já que você gasta com tanta bobagem muitas vezes, já que você não está fazendo aquilo que deveria fazer pela divulgação da doutrina espírita, apoie quem faça, contribua, porque se você contribuir, não se passará por esse aperto. E a Rede Visão poderá vir em breve e nós teremos um excelente canal de televisão. Deixe também de ciumeira, você que não fez. Se você não fez, trate de fazer. Se não tem capacidade de fazer, apoie quem tem capacidade. Ou, pelo menos, quem é, entre parênteses, louco bastante, como eu costumo brincar com a Alamar, de se meter numa empreitada dessa. Auxilie, porque o benefício não é para a Alamar. O benefício é para você e o benefício é para a doutrina espírita. E você tem uma obrigação com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita lhe deu um sentido de vida. Muitas vezes foi o movimento espírita quem lhe tirou do processo da obsessão, que deu um novo encaminhamento à sua vida. E você tem a obrigação de contribuir para que a doutrina espírita, que lhe serviu, que lhe salvou muitas vezes a vida, possa se ajudar, possa servir e possa salvar a vida de outros também. Era o que eu queria falar, Alamar. Eu quero agradecer por essa solidariedade sua para com o nosso trabalho e aproveitar a oportunidade para dizer aos nossos telespectadores, gente, o drama que nós vivemos é muito sério. Estão loucos para tirar esse programa do ar. Estão fazendo de tudo. Vocês conhecem aquela ideia daquela história das forças ocultas do Jânio Quadros? Está acontecendo coisa semelhante. Toda semana a Embratel nos manda um fax, algum comunicando, ameaçando tirar do ar. Se não pagar dentro de 24 horas, o que a gente deve para a Embratel é pouca coisa, gente. É pouca coisa. Tem muita gente que deve muito mais para ela. Nós não acreditamos, não sofre essa pressão que a gente sofre. Ameaças de tirar a gente do ar é um negócio impressionante toda hora. Eu coleciono os fax aqui. Um dia eu vou passar esses fax para livro e mandar para alguns amigos do Brasil inteiro. Não é molesto. Se a gente perder este programa, a gente nunca mais recupera. Eu quero dizer isso para os amigos de todo o Brasil. Eu soube que há um programa da Igreja Católica que tem um programa que fica antes desse e depois pega, dá continuidade. O nosso programa é um calo no sapato de muita gente. Porque o nosso objetivo não é agredir religião. Nós respeitamos a Igreja Católica como gostaríamos que todos eles nos respeitassem. Já tem muitos que respeitam. Nós respeitamos os protestantes como gostaríamos que eles nos respeitassem e fossem pelo menos honestos com a gente. Porque nós não usamos de desonestidade. Nós fazemos a interpretação bíblica porque é um direito. A Bíblia, do mesmo jeito que é deles, é nosso também. Faz parte da história da humanidade e nós também somos humanos, temos o direito também de interpretar do mesmo jeito que a Testemunha de Jeová interpreta do jeito que ele quer, que o Edir Macedo interpreta do jeito que ele quer, que os batistas, que os adventistas, que os católicos romanos, que os católicos brasileiros, que os católicos ortodoxos e todo mundo interpreta. Nós também temos o direito de interpretar. Temos o direito de usar a televisão, porque esse direito é sagrado. Mas estão fazendo de tudo, gente, para tirar esse programa. E as nossas dificuldades é grande, os boicotes à revista Visão Espírita, dentro de próprios centros espíritas é enorme, é muito grande, e a nossa luta, vocês não imaginam o que nós fazemos para manter isso aqui. Esse apelo que Djalma está fazendo faz sentido, gente. O Espiritismo faz bem a todos nós. Já tiraram o programa do Caio Salama, não, do Caio Ramaciotti do ar. Era na Rede Mulher. O Edir Macedo comprou a Rede Mulher
chutou o Caio Ramacel. Um programa espírita a menos, já saiu. Estão ameaçando tirar o do Joel Vaz, essa beleza do Joel Vaz, todo domingo. Despertar do Terceiro Milênio, das 8h55 às 9h55. O Joel sofre uma pressão muito grande também. E agora vão querer? Não pode, gente. Depende de você, está na sua mão. Vamos ver como é que você pode participar desse projeto, gente. Nós só queremos esclarecer as pessoas para que elas não se matem, como muita gente está se suicidando aí. Nunca o índice de suicídio foi tão grande no mundo como agora, com essa onda de fim de mundo, de que tudo vai ser destruído. Nem todo mundo tem capacidade racional para perceber que isso é uma conversa fiada. É uma conversa que muita gente tem, usa para se enriquecer às custas do desespero das populações. É terrível isso que está acontecendo. O Espiritismo é aquele consolador que vem mostrar, não, gente, não é nada disso. Jesus, aquele que recomendou, não julgueis, não virá aqui julgar ninguém, mandar ninguém para o inferno, que ele nunca fez isso. E eu aproveito para perguntar para o Djalma agora, como é essa história, Djalma? Jesus não disse, não julgueis, como é que ele vem aqui, danado da vida, julgar todo mundo e mandar um monte de gente para o inferno, se ele nunca fez isso? Ele piorou? Em primeiro lugar, essa história de céu e de inferno são figurações. Existe o mundo espiritual, isso sim. Para o mundo espiritual nós vamos, porque de lá nós viemos através de vidas sucessivas. E é claro que no mundo espiritual as pessoas se reúnem por afinidade. Afinidade moral. Aqueles que são maus se reúnem com os maus e os que são bons se reúnem com os bons. Mas não estão lá para a eternidade. O inferno é uma mera figuração. Aquele que morre e numa situação de dificuldade, ele se junta àqueles que estão nessa mesma situação. E é claro que na evolução natural das coisas, quando a Terra atingir um estágio mais superior, a humanidade estiver com um maior número de pessoas boas, logicamente, ela não pode continuar mantendo espíritos inferiores, espíritos perversos no seu meio. Eles são retirados da Terra. Aí é o famoso julgamento. Eles são retirados da Terra e são passados para outros mundos que estão em fase primeira de evolução. Porque lá eles vão continuar no seu trabalho, eles vão continuar no seu desenvolvimento. Porque ninguém está excluído da misericórdia divina. Muito pelo contrário. Todos estão ligados à bondade de Deus. Deus é misericórdia plena, acima da justiça. E misericórdia significa justamente uma ação positiva de dar oportunidade àquele que errou a se recuperar. Aliás, a nossa doutrina está nesse ponto de acordo com Orígenes, um dos famosos do cristianismo primitivo, da escola cristã de Alexandria, o qual dizia que no final dos tempos, até o próprio Satanás, dentro da visão espírita, ou da visão católica, ele haveria de se recompor, de se refazer, de se tornar um espírito de luz outra vez. É isso que nós dizemos. Nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus vai se perder. E a ovelha dele é o mundo inteiro, porque ele formou a Terra e ele mantém o próprio planeta Terra. Roberto, eu queria que você mostrasse os amigos que estão visitando o programa hoje. Está lá o Tonhão, lá de Rio de Contas, na Bahia, aqui na Chapada Diamantina. E o Lucas lá atrás, Rio de Contas, com a Vanilde aqui, vieram nos visitar. Quero mandar um abraço para o Aldan, para os amigos de Rio de Contas de Livramento, amigos muito queridos. Mas vamos continuar aqui com Djalma. Djalma, tem outra questão que eu sei que você conhece muito bem. Quando nós falamos em questão de traduções bíblicas, de adulterações havidas na Bíblia, como por exemplo a questão da retirada da palavra reencarnação da Bíblia, que sempre existiu, alguns que foi por manipulações da Igreja Católica, alguns protestantes costumam dizer que não, que a Bíblia que eles utilizam não passou pela Igreja Católica. É engraçado. Foi traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida e não passou pela Igreja Católica. Tem cada coisa, gente, que o pessoal devia raciocinar um pouco. Então, que a tradução foi pega direto dos originais e que não tinha reencarnação. Como você explica isso? Olha, em primeiro lugar, vamos ver essa questão de tradução da Bíblia. Quando Lutero, que era um padre, em primeiro lugar, rompeu com o Papa, no célebre protesto que ele fez uma tradução da Bíblia. Ele utilizou-se do texto hebraico.
o texto hebraico que foi definitivamente estruturado depois do primeiro século, depois da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos. Em primeiro lugar, porque os judeus queriam retirar de lá qualquer livro que fosse utilizado pelos cristãos, pelos nazarenos, como eles chamavam. E os cristãos primitivos, eles utilizavam a tradução que foi feita para Ptolomeu, no Egito, que fazia parte da biblioteca cristã de Alexandria, a chamada Septuaginta. Tanto assim que todas as citações que aparecem no Novo Testamento, geralmente, na sua imensa maioria, eles fazem parte da Septuaginta, ou seja, daquele texto que foi traduzido do hebraico para o grego. Temos que estabelecer isso. Agora, quanto à palavra reencarnação, efetivamente, como reencarnação, ela não aparece na Bíblia, porque reencarnação é uma palavra nova. Mas poderia, e aparecia em várias oportunidades, palingenesia, metempsicose e etc. Agora, o fundamental é verificar que os judeus, eles possuíam, como os hebreus, para a reencarnação, como para a imortalidade da alma, uma mesma palavra. Ou seja, eles utilizavam-se de ressurreição. A ressurreição vai aparecer, vejam bem, como a imortalidade da alma, ou seja, o indivíduo que morria, ele aparecia aos seus familiares ou a outras pessoas com as mesmas características que possuía quando ainda estava encarnado na Terra. Às vezes a mesma roupa, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo corte de cabelo, a mesma maneira de falar, os mesmos sinais e etc. E as pessoas que não tinham, como os hebreus nos inícios, não tinham uma ideia de imortalidade da alma, eles achavam que o indivíduo, para aparecer assim, ele teria que ter saído da sepultura com o corpo e tudo, como se fosse um zumbi, como se fosse um morto-vivo. Se vocês quiserem um exemplo desse tipo, nós podemos ver no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, depois da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasga, diz o texto evangélico que ele possuía um terremoto, que houve um terremoto, e nesse terremoto foram abertos os túmulos, e vários santos ressuscitaram. E depois da ressurreição de Jesus, apareceram a muitos em Jerusalém, o que caracteriza a imortalidade da alma. Agora, se nós formos, por exemplo, a um momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Vejam bem, Jesus era filho de José de Nazaré, segundo todos sabiam. Natanael diz a Filipe, aliás, diz a Natanael quando o encontra, que nós achamos o Messias, que é Jesus, filho de José de Nazaré. Todos sabiam que ele era de Nazaré, sabiam, portanto, que ele havia nascido, que ele havia se desenvolvido naquela cidade. Como é que, então, que ele poderia ser um dos profetas que ressuscitou? Se nós virmos, por exemplo, a tradução de André Churraqui dos Evangelhos, notaremos que ele diz o seguinte, que havia entre o povo hebreu uma ideia difusa de reencarnação. Para termos a comprovação disso, nós vamos a Flávio Joséfo, que era fariseu, e que era judeu e fariseu, e que escreveu a Antiguidade Judaicas e a Guerra dos Judeus. Em todos os dois livros, falando sobre as seitas hebraicas, as seitas judaicas, como saduceu, fariseu e etc., essênios, terapeutas, etc., ele vai dizer o seguinte, que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e que o indivíduo poderia voltar à vida em novo corpo. Portanto, eles aceitavam a reencarnação. A reencarnação não estava alheia, não, porque inclusive faz parte da Cabalá, que é o ocultismo judaico, o ocultismo hebraico. Portanto, a reencarnação está lá. E Jesus foi taxativo. João, o que mergulha, João Batista, era a reencarnação de Elias. Se vocês querem saber se é a palavra de Jesus, ele é o Elias que haveria de vir. E quanto a isso, não há dúvida. Mas ainda ele diz para Nicodemos que era preciso nascer de novo e se admira de Nicodemos em sendo um fariseu, em sendo um indivíduo que conhecia a doutrina mosaica, ele não soubesse dessas coisas. Reencarnação está lá, não com a palavra explícita reencarnação,
mas ela está implícita, e os estudiosos e críticos da Bíblia não espíritas, aqueles que são de fato honestos, esses reconhecem que o povo hebreu tinha ideia de reencarnação, e inclusive muitos protestantes já estão chegando à conclusão de que é possível haver a encarnação. Alguns dizem em alguns casos, como no caso de Elias, que segundo o Apocalipse, no final dos tempos, haveria de reencarnar, de voltar novamente ao corpo físico. Como é que os apóstolos poderiam até questionar? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias. Para eles afirmarem isso, eles seriam um monte de idiotas. É claro. Eles teriam que viver, ter essa cultura. Natural. Essa natural seria deles. A troco de quê? Aqueles homens convivendo com Jesus. E outra coisa, se estivesse dizendo bobagem mesmo, Jesus dizia, vocês estão vendo criança falando bobagem? Vocês estavam errados. Vocês estão errados. Tu tá doido? Como é que você vai dizer que seria se Elias já morreu? Exatamente. Quem é que inventou uma asneira dessa, né? É claro que Jesus estaria participando do diálogo. É uma questão de raciocínio. E você falou sobre João o Batista. E algumas pessoas, o André de Juiz de Fora e a Yara de Ribeirão Bonito, Juiz de Fora, Minas Gerais, Yara de Ribeirão Bonito, São Paulo, eles pedem para que você fale sobre o batismo. O fato de Jesus ter batizado, nós somos obrigados, devemos nos batizar também. Isso me vem uma ideia, quer dizer, se algum apóstolo tivesse contado que Jesus nas suas andanças teria dado uma topada numa pedra, porque ele deve ter também. Quem nunca deu uma topada? Então todo mundo ia dar topada porque Jesus deu topada. Como é que é essa situação? Bom, em primeiro lugar, Jesus nunca batizou ninguém. Os evangelhos, inclusive, são claros a esse respeito. É claro que ele se tornou discípulo de João quando ele foi mergulhado por João. Era um ritual que João usava para configurar que a partir daquele momento o indivíduo era uma nova criatura. E que não fazia mal a ninguém também, não era imoral. E que isso era aplicado ao indivíduo que era crescido e que tomava uma atitude de mudança de vida. Metanoeite de João, mudai a vossa mente porque é chegado o reino dos céus. Não era simplesmente batizar, era o indivíduo ser mergulhado, que o batismo, e batizonto quer dizer mergulho. Ele era mergulhado na água do Jordão. Isso simbolizava que ele estava morrendo para o pecado, morrendo para o erro, e ele saía da água completamente renascido. A partir daquele momento, ele era uma criatura nova, que ele escolheu ser. O grande absurdo é quando se pegou uma criança recém-nascida e começou a batizar. Uma criança que não pôde escolher nada, se impôs a ela uma crença, se impôs a ela uma maneira de ser. Aí é que está o detalhe. Agora, o batismo é um mero ritual. Nós não precisamos de ser batizados coisa nenhuma, porque a água não limpa pecado de ninguém. Não tira erro de ninguém. O que tira o erro é a atitude positiva. O indivíduo tem que mudar a mente. Estão esquecidos que a pregação de João e a pregação de Jesus no início, é só pegar o Evangelho de Mateus, o capítulo 3 e o capítulo 4 vão falar especificamente sobre isso. Metanoeite, mudai a vossa maneira de pensar, mudai a vossa maneira de agir, porque é chegado o reino dos céus. É preciso, portanto, haver uma mudança interior, é preciso haver uma transformação. E Jesus vai mais além. Com essa história de graça, não, Deus é que salva a gente. É conversa fiada, porque Jesus é taxativo também a esse aspecto. Vai dizer Jesus Cristo o seguinte, isso está no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse será considerado um homem que ergueu uma casa sobre a rocha, e vieram as tempestades e sopraram sobre a casa, e ela não ruiu, porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, este será considerado como um indivíduo que ergueu sobre a sua casa sobre a areia, isto é, sem fundamentos, e vieram os rios e vieram as tempestades e sopraram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. O que significa? Não adianta ser batizado, não adianta dizer que aceita Jesus como Salvador, se o indivíduo não mudar de procedimento, se não viver a mensagem de Jesus. É preciso tomar a mensagem do Cristo e mudar a mente, mudar a forma de pensar. De hoje por diante, eu tenho que ser um indivíduo que tenha tolerância, que perdoe, que ame, que faça o bem,
Não basta aceitar, não basta ter fé, não. É preciso praticar a obra também. Isto é preciso ir em encontro ao necessitado, vestir ao nu, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar aquele que está preso, e assim sucessivamente. Isto é, fazer a caridade, o ágape, o amor fraternal, estender isso. É isto que a doutrina espírita prega. E prega baseado no Evangelho de Jesus. Não meramente aceitar-se uma palavra ou um ritual. O batismo não muda ninguém. O que muda é o indivíduo na sua atuação interior. O batismo é um ritual que simbolizaria essa mudança. Mas muita gente se batiza e não muda coisíssima nenhuma. Por isso, ele não está salvo coisíssima nenhuma. Porque ninguém é salvo externamente. A pessoa é salva pela atitude pessoal. Não foi sangue de Jesus que salvou ninguém, porque ninguém é vampiro para estar sendo salvo por sangue. Nem também Jesus carregou o pecado de ninguém, porque ninguém toma o erro dos outros sobre si. Cada um cometeu seus erros, permanece com o seu erro. É ele quem se livra do erro. E se livra pela atitude positiva no bem que ele vier a tomar daí para frente. Domingo que vem o nosso programa vai ser gerado a partir de Natal, no Rio Grande do Norte, hein? Vamos participar. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos de Natal. Que você leve aquele pessoal bom, a Mércia, o pessoal da Federação, o meu amigo Jacomelo, o Renato, o pessoal da FESA, pessoas que eu amo muito, né? A Maria de Nazaré, que eu chamo sempre a Santíssima. Oba! E lembrando que José Medrado estará amanhã no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, lá na Dona Guiomar, na rua Padre Maurício 350, na Vila Santa Clara, que fica ali na Vila Prudente. Quero repetir, está aí no vídeo o telefone do Centro Espírita Perseverança, que é o 011-6671-4200, ok? E lembrando mais uma vez, gente, a extrema dificuldade que a SEDA está enfrentando aqui, né, Roberto? Muita dificuldade para manter este programa no ar. Nós estamos sofrendo uma pressão muito grande para termos este horário cassado. E a Embratel tem motivos porque nós estamos devendo, e é muito pouco, nós estamos devendo isso, estamos pressionados como se estivéssemos devendo isso. São pretextos de uma... O pessoal pode, para tirar, arrumar um argumento legal de que, por que tirou? Então nós precisamos, essa semana, resolver esse problema. Por isso que nós apelamos, gente, adquira os produtos nossos, né? São os únicos recursos que temos para manter o programa no ar. Se nós perdermos esse horário, que já está há 3 anos no ar, não teremos como recuperar. Está assim de gavião em cima, tem poderes econômicos poderosíssimos, poderes poderosos, olha que coisa. Na luta é muito dinheiro envolvido para tirar a gente do ar. Gente, nós não somos ricos, eu não sou rico, eu luto com dificuldade, sou analista de sistemas, muito sem poder nem exercer a minha profissão pela dedicação total que estou tendo a esse projeto. Não é fácil, não temos como brigar com poderosos, não temos. É muito dinheiro, gente. Tem coisas que eu não posso dizer aqui no programa, que eu corro risco muito grande. Mas imaginem vocês, utilizem a inteligência. Tudo está sendo feito para tirar esse programa do ar. Tudo. É dinheiro muito grande e muito graúdo, telespectador. Eu peço que captem a minha mensagem, porque eu não posso, tem que captar a mensagem. Eu não posso falar certas coisas. Eu não posso registrar o que foram ditos em telefonemas que alguns amigos solidários me passam por telefone para cá. Alamar, vai firme que há mesmo uma orquestração, estão fazendo de tudo. Entendam, pelo amor de Deus, o que está acontecendo. Deem força para a SEDA precisa da sua ajuda, você que há anos acompanha o nosso programa. Você que se diz beneficiado por uma entrevista, outra que Djalma Argola havia dado aqui, Adenauer Marcos, José Medrado, Jorge André, Divaldo Franco, Raul Teixeira, tantos e tantos que já passaram por aqui, que já se beneficiou. Se você não ver mais o programa no ar, pode ter certeza, não foi a Lamar que não quis mais fazer, não. Vão dizer tudo. É igual a TV a cabo. Os boicotes são tão grandes, a TV a cabo, quando tira do ar,
o programa, aí os telespectadores, seus clientes, começam a ligar, porque eles não quiseram mais fazer o programa em Salvador, não renovaram o contrato com a gente. É mentira, nós nunca tivemos contrato com TV nenhuma. Nós demos de graça o programa. Se ela não está passando, você pode dizer para a pessoa, você não está passando porque você não quer. O programa vai pro ar. Se vocês não verem mais o nosso programa no ar, não é porque nós não quisemos, é porque foram forças poderosas muito grandes, econômicas, que tiraram a gente do ar. Essa é que é a realidade, porque nós queremos manter, e com a sua ajuda dá para manter o programa no ar por mais 3, mais 10 anos, dá até para a gente botar a Rede Visão no ar. Não é fácil o que nós estamos enfrentando. Vamos continuar com o Djalma, vamos falar sobre a questão de Bíblia. Djalma, e o juízo final, como é que fica? Muita gente está perdendo o juízo por causa desse juízo final. Porque Elizabeth Duarte de Marília disse que na Bíblia está escrito como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo final. Em Hebreus capítulo 3, versículo 27. Olha, é claro que os homens só morrem uma só vez. Eu, Djalma Montargolo, só vou morrer uma vez. Alamar, daqui a 100 anos, eu espero, vai morrer também uma só vez. Porque é uma personalidade. Cada vida que nós temos é uma personalidade. E como personalidade, nós morremos uma vez só. Djalma Montargolo vai morrer uma vez só. Agora, a individualidade que hoje está com a personalidade de Djalma Montargolo, esta tem vivido várias existências e vai viver para sempre. Isto é fundamental. Quanto ao juízo final, nós teremos um dia o fim da Terra. A Terra está estimada, a vida dela é mais ou menos 6 bilhões de anos. Nós ainda temos 2 bilhões e meio, mais ou menos, de anos para viver. Porque o Sol vai acabar, vai explodir, e a Terra vai desaparecer, a humanidade desaparecerá daqui a 2 bilhões e meio de anos. Mas aí, os espíritos daqui já terão todos se renovado, esses espíritos já terão crescido, já terão se desenvolvido, e é claro que não vão mais precisar do planeta Terra. Mas o mundo acabar agora, eu duvido e faço pouco. Aliás, eu lanço um repto para os pastores protestantes. Se vocês acham que o mundo vai acabar agora, quando? Agora no final de 2000, na passagem de 2000 para 2001, no terceiro milênio? Ora, se vai, vamos acertar um pequeno detalhe. Eu convido a vocês a passarem no meu nome todos os seus bens a partir de 1º de janeiro de 2001. Se vocês acham que o mundo vai acabar agora, se acabar, o que é que vai acontecer? Eu não vou ganhar coisíssima nenhuma. Agora, se não acabar, eu vou ficar com os bens de vocês todos. Agora, vocês não podem manipular esses bens. Não podem mais trocar, nem vender, nem passar para mais ninguém. Então, querem fazer, eu lanço esse repto aqui, no ar. Se vocês quiserem, a gente fecha o contrato agora mesmo. Passa alguns para o meu que eu estou precisando, viu? Aí eu mantenho a Rede Visão com o dinheiro desse pessoal, né? Todo. Olha, gente, o negócio... Eu queria um dia fazer um programa só para contar a história do que eu já passei. Primeiro, tentaram me comprar. Já recebi várias propostas. Gente, a última foi tentadora. Eu não ficaria somente rico, não. Eu ficaria milionário. Eu recebi uma proposta de que se eu me convertesse, ia ser um trunfo tão grande que eu teria uma potencialidade extraordinária, que eu era um comunicador por excelência, que eu tinha uma facilidade de expressão muito boa, que eu falava a linguagem que o povo gosta de ouvir, que eu tenho uma facilidade para escrever, usando uma forma como que todo mundo entende, que é muito fácil. E, aliás, eu tenho minha coluna no Jornal à Tarde, toda quarta-feira eu escrevo sobre espiritismo, uso palavra besta, que ninguém é besta, essa coisa, e o pessoal tem gostado disso. Então, a proposta foi muito grande, e tentaram de todas as formas. Um disse o seguinte, ele tem o preço dele, ele tem, vai devagar, é igual proposta de atriz bonitinha para pousar na Playboy. Eles oferecem a minha, não, eu não aceito essas coisas, minha família é contra isso. Aí a revista, não, todo mundo tem seu preço, você vai aumentando. Tantos $1.000, mais um apartamento no Guarujá, mais não sei o que, mais um Jeep Cherokee, mais não sei o que. Então um dia a minha termina cedendo. Que dificuldade financeira. Então tentaram isso comigo. A última que eu recebi, vocês não imaginam, gente, não tem ideia, do que foi. Eu disse não, então já viram que não teve mais jeito, agora estão tentando de outro jeito tirar na marra, no grito e na marra. É sério o que a gente enfrenta. É muito sério, eu poderia estar muito rico aqui hoje.
mas ter muito dinheiro e ter uma grande emissora de televisão nesse país na mão. Uma grande emissora de televisão na minha mão. Dirigindo aquela emissora, fazendo o que eu quiser, escolhendo o apartamento onde eu quisesse morar, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar. Se fosse no Rio, poderia escolher na Vieira Solto, em São Paulo, nos Jardins, onde for eu escolhesse à vontade. Mas, infelizmente, gente, você não imagina o que a gente passa. Eu preciso agora do apoio do nosso amigo telespectador. Preciso mesmo, a Seda precisa mesmo. Isso aqui realmente é uma empresa, porque não pode ser apenas somente a instituição espírita. Nós precisamos do apoio. 1917. Djalma, por que alguns espíritas têm restrição à música? Por que acham que os eventos espíritas têm que parecer um velório? Tem que ficar com essa coisa triste? Por quê, hein, rapaz? Naturalmente, porque ele deve estar ainda no tempo da Inquisição, daquele momento da Idade Média em que ser santo era ser um indivíduo mumificado, que se macerava. Isso não existe. Espiritismo é alegria. Aliás, foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A doutrina espírita, como consolador, traz a verdade que liberta. Nós somos espíritos imortais, nós não temos nenhum inferno, não temos que ficar temendo o julgamento de Deus, porque Deus não premia nem castiga ninguém. Nós é que nos premiamos ou nos castigamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho de transformação. Portanto, o espírita tem tudo para ser alegre. E se ele tem tudo para ser alegre, ele tem que extravasar essa alegria. É claro que existem momentos de seriedade. Você está fazendo uma palestra no centro espírita, é claro que aquele momento é um momento sério. Mas também você pode cantar, você pode dançar, você pode colocar a sua alegria de maneira equilibrada e de maneira justa. Isso daí não é contra a doutrina espírita, é contra o parecer de alguns que ainda estão na Idade Média. São aqueles inquisidores reencarnados que infelizmente reencarnaram e se tornaram espíritas, e quanto a esses, nós não temos nenhuma satisfação que dar para eles. O que o espiritismo não adota é a fofocada, que muita gente séria anda fazendo, séria da cara de fachada, a fofocada, a má interpretação, a discriminação, o index librorum prohibitorum. Isso o espiritismo não admite mesmo. E muita gente que não gosta de dançar, não gosta de música, mas anda praticando esse tipo de coisa. Isso o espiritismo não adota não é verdade? É verdade, isso aí de jeito nenhum. Nós temos que ter muito cuidado com a reforma moral. A doutrina espírita fala sobre isso, na transformação do pensamento. Aliás, é a metanoia, sobre a qual falava João, o Batista, e falava também Jesus. Metanoia, mudança da mente. É isso que a doutrina espírita prega, é isso que a doutrina espírita deseja. Djalma, esse seu livro novo aqui, fale sobre as faculdades espirituais do ser. Que capa bonita, dá esse close aí. Desde quando a Martin Claret começou a editar os meus livros, eles têm tido uma capa muito interessante. Esse livro fala sobre mediunidade. Como você sabe, Alamar, eu me tornei espírita com 18 anos de idade em 1958. Em 1959, por causa do aparecimento da faculdade mediúnica, eu comecei a frequentar e a participar de reuniões mediúnicas. E de lá para cá, tenho dirigido reuniões, tenho trabalhado nela e reuni essa minha vivência nesse livro, tratando sobre o que é a mediunidade, como ela aparece, como ela deve ser exercida, o que as superstições que existem às vezes em torno da mediunidade e assim sucessivamente. E no dia 25 de abril próximo, não é? 25 de novembro, qual é abril? Eu já estou para o ano. No dia 25 de novembro próximo, na Livraria Jana, eu estarei fazendo às 19 horas o lançamento desse livro aqui em Salvador. Eu quero convidar os amigos espíritas, deixar com você o convite, que a Seda participe, podia até gravar o evento e passar aqui. Estarei lançando as Faculdades Espirituais do Ser. O meu último livro, é o 12º livro. Os outros estão prontos e ainda vêm aí. Podia até tentar com a Martin Claret para ser uma das anunciantes aqui da nossa Visão Espírita, né? Porque ela tem vários livros também, né? Exatamente. Não é somente livros espíritas. Ela tem editado os livros do Costardi, edita os livros do Humberto Roden, não é?
Ela é internacional, inclusive, porque ela também vende em Portugal, portanto, lá nas portas da Europa, não é isso? E é claro que a Martin Claret pode participar, inclusive, aqui da seda. É só vocês entrarem em contato com o Quanto custa esse livro? R$12. R$12. Não, esse aqui, perdão, R$14. R$14 esse livro. Pode ser pedido também aqui para a nossa seda. Essa semana eu sei que você vai participar, eu sei que a sua participação essa semana aqui vai ser intensa. Desde agora aqui no programa, a turma está aí para receber o seu telefonema e durante toda a semana. O nosso fax está aí no vídeo do seu televisor também. E diga para nós como é que chegou a imagem, como é que chegou o som hoje. Vamos botar para quebrar, gente. Eu não desanimo. Eu entro às vezes num processo, às vezes de tristeza, mas que não é fácil. A pressão que eu recebo é muito grande, é violenta. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Eu quero aproveitar e quero voltar a fazer aos meus amigos, companheiros de doutrina espírita, o apelo. Nós não podemos deixar o espiritismo via satélite morrer. Nós não podemos deixar que essas forças do obscurantismo, porque geralmente são forças controladas pelos espíritos do mal, pelos espíritos das trevas, e elas querem apagar essa chama do bem. Eles querem apagar essa chama do bem. Essas forças não vão conseguir, porque nós confiamos em Jesus. Eles dizem que confiam em Jesus, mas eles utilizam Jesus para ganhar dinheiro. Nós utilizamos Jesus para a nossa transformação espiritual, a nossa transformação moral. Nós queremos continuar e vamos continuar. E eu tenho certeza que o movimento espírita não vai deixar que essa chama se apague. Eu digo a você, Alamar, nessas minhas viagens, eu vou fazer ainda mais propaganda da seda, vou conclamar os companheiros para que eles possam contribuir para que esse programa não termine. E, inclusive, na internet, vou mandar vários e-mails para amigos meus pedindo a colaboração para que a seda possa superar esse momento e nós continuemos a ter o espiritismo via satélite e dentro em breve a visão espírita. Se você, espírita, deixar o espiritismo via satélite acabar, você vai prestar contas disso à sua consciência. Você não vai poder dormir tranquilo. Tenha consciência disso, porque se o espiritismo lhe tem beneficiado, você deve contribuir para que o espiritismo possa também beneficiar aos outros através do espiritismo via satélite, que é de fato o único programa que a nível nacional tem ajudado a muita gente. E eu tenho visto isso no interior do Ceará, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, enfim, no interior dos vários estados brasileiros. Pessoas que não teriam contato com o espiritismo por outra forma, mas estão tendo através do espiritismo via satélite. Você não pode deixar essa chama se apagar. Você tem responsabilidade. Se por acaso esse programa sair do ar, você terá que responder diante da lei divina pela sua incúria e pela sua inépcia e pela sua conivência com as forças do mal. O amigo Carlos Lopes de São Lourenço, em Minas Gerais. Olha, esse telefonema que você me fala, você manteve contato aí com essa televisão nacional, que eles ligaram para você, interessados sobre a Rede Visão, ficaram de ligar para mim, mas não ligaram não. Você passa novamente o telefone da seda para eles e vamos ver se a gente consegue receber essa ligação, viu, Lopes? Eu quero agradecer a você pelo carinho que você sempre teve pelo nosso programa, a sua participação com vários programas, várias perguntas. E até pergunta, Djalma, se a Bíblia foi psicografada. Não, de jeito nenhum. A Bíblia é uma coleção de livros que ao longo do tempo foram se organizando e foram enfechados num único ponto. Olha aqui, já no finalzinho, a Valéria de Marcelândia, Mato Grosso, considerando que a lei de causa e efeito é uma realidade, como explicar o sofrimento de Jesus, que era espírito puro? Nem sempre nós sofremos por causa da lei de causa e efeito, não. Veja só, se você é colocado num lugar onde existem pessoas com grandes e graves problemas, você vai sofrer. É o caso de Jesus. A Terra, infelizmente, ainda é um velhacoto de espíritos inferiores, na sua grande maioria. Jesus, o amor por excelência, eu escrevi inclusive um livro chamado Quando o Amor Veio à Terra, o amor por excelência, o espírito puro, a presença dele entre nós já era uma inculpação, já era uma incriminação dos nossos erros. Era como se ele, Jesus, na sua simples presença, estivesse dizendo o tempo todo: vocês estão errados, vocês precisam se consertar.
E os espíritos que são errados, os espíritos maus, eles não gostavam dessa presença. Por isso, eles tentaram se livrar de Jesus. E, tentando se livrar deles, eles o projetaram para sempre. Aquele sofrimento é o sofrimento do bom que é perseguido pelos maus, não um problema de causa e efeito, como acontece conosco. Tá faltando um minuto já para terminar o programa, nós estamos chegando ao finalzinho. Eu quero mesmo contar com o apoio dos amigos de televisão. Quero passar para a Djalma para as suas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande estar novamente aqui no Espiritismo via satélite. Quero renovar o convite para o dia 25 de novembro próximo, quando nós estaremos na Jana Livraria, o segundo pavimento do Shopping Taigara, às 19 horas, lançando o livro As Faculdades Espirituais do Ser. Eu quero deixar o meu abraço e mais uma vez dizer, nós não podemos deixar esta voz se calar. E eu tenho certeza que os espíritas não vão deixar. E a Rede Visão, eu quero aproveitar logo para me inscrever, ser também um dos acionistas dessa empresa que é a empresa do bem e que divulgará a mensagem espírita por esse Brasil e pelo mundo também. Meu abraço e muita paz. O Medrado acabou de ligar de Santos, assistir o programa lá, e amanhã ele balançando o pessoal no Centro Espírita Perseverança em São Paulo. Obrigado, Brasil, pelo carinho. Até domingo, diretamente de Natal, com mais um programa Espiritismo via satélite. Muita paz, muita harmonia. Valeu, tchau. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, pelo carinho, irmão. Eu acho que fez um grande programa, né? Esclareceu muita coisa a muita gente. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de nosso Senhor.